Olá, boa tarde, alunos. Vamos para mais uma aula, agora sobre o átomo, né? Aula passada eu falei para vocês sobre a questão de modelos atômicos, né? E falei um pouquinho sobre mudanças de estados físicos da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o átomo, né? Havia falado para vocês que o átomo, nós já vimos em sala de aula, né? Que o átomo ele é composto por duas regiões específicas, né? Nós temos duas regiões do átomo. Essas regiões, tá? Essas regiões são definidas como núcleo do átomo. Tá? O átomo tem o seu núcleo e ele tem a sua eletrosfera. Eletrosfera, né? Falamos aí que o átomo em seu núcleo apresenta dois tipos de partículas. Vimos isso nos modelos atômicos, né? No modelo atômico de Rutherford e Bohr, nós verificamos que o núcleo apresenta dois tipos de partículas. As partículas sem cargas, que nós chamamos de nêutrons, e as partículas com cargas positivas, que nós chamamos de prótons. Né? Então nós temos aí dois tipos de partículas, os nêutrons representados pela letra N, né? E os prótons com cargas positivas representado pela letra P. Né? Os nêutrons não possuem cargas e os prótons possuem cargas positivas. Né? E nós temos aí uma outra região do núcleo, do átomo, que é a eletrosfera. A eletrosfera vai apresentar partículas elétricas negativas, que nós chamamos de elétrons. Né? Então, os elétrons se localizam na eletrosfera. Né? Esses elétrons, obviamente, representados pela letra E. Né? Nós temos o Ezinho aqui, né? De elétrons. Né? E eles se localizam na eletrosfera. Então, nós podemos desenhar o átomo, onde esse átomo ele vai apresentar um núcleo, e em volta do núcleo nós temos aí a eletrosfera. Né? Em termos de tamanho, né? O núcleo ele apresenta um tamanho muito pequeno relacionado ao tamanho total do átomo. Né? A eletrosfera ela é muito maior do que o núcleo. Proporcionalmente falando aí, o núcleo do átomo, dependendo do tipo de átomo, ele vai ser 10.000 a 100.000 vezes menor que o tamanho total do átomo. Então, a maior parte do átomo vai ser composto pela eletrosfera, que vai compor os seus elétrons. Né? Então nós temos uma parte muito pequena do átomo, que vai concentrar os dois tipos de partículas, os nêutrons e os prótons, partículas bem mais pesadas. Né? A massa do átomo, a massa atômica do átomo, que é representada por esses dois aqui, ela é muito pequena em relação à eletrosfera. Então a densidade do átomo vai ser maior no núcleo, e o núcleo é muito pequeno em relação à eletrosfera. Né? Então nós teremos esses três tipos de partículas, nêutrons e prótons, dentro do núcleo do átomo, e os elétrons circundando o núcleo do átomo na eletrosfera. Né? O número de prótons, né? O número de prótons de um átomo, né? Nós chamamos de número atômico. Então nós chamamos aqui a quantidade de prótons que tem no átomo é chamado de número atômico. Tá? E esse número atômico, vamos colocar aqui, ó, número atômico, é representado pela letra Z. Então o que é um número atômico?
tá? O número atômico. O número atômico é a quantidade de prótons dentro do núcleo. É a quantidade de prótons dentro do núcleo do átomo. Então, a quantidade de prótons que eu tenho dentro do núcleo do átomo, eu chamo de número atômico. Tá? Então, o meu número atômico, que é representado pela letra Z, é a quantidade total de prótons. Tá? E a quantidade de prótons e nêutrons, lembrando que no núcleo eu não tenho só prótons, eu posso ter prótons e nêutrons, né? A somatória desses dois, tá? A somatória do número de prótons com o número de nêutrons, eu chamo de número de massa, tá? Número de massa ou apenas massa atômica. Então, número de massa ou massa atômica nada mais é do que a somatória desses dois elementos que se localizam dentro do núcleo do átomo. Tá? O número de massa ou massa atômica é representado pela letra A. Então, toda vez que você vai observar na tabela periódica, você vai ter lá no desenho da tabela periódica, em cada elemento químico, eu vou ter um número atômico e a massa atômica, ou número de massa. O número atômico é somente a quantidade de prótons, e o número de massa ou massa atômica é a somatória de prótons e nêutrons. Tá? Lembrando que a massa atômica nada mais é do que a somatória entre prótons e nêutrons. Então, a somatória entre prótons e nêutrons vai me dar a minha massa atômica. Ok? Bom, os prótons e os elétrons, obviamente, como eu falei para vocês, possuem cargas, né? Os prótons possuem cargas positivas. Vou até colocar aqui para você aqui, do lado de cá. Né? Os prótons possuem cargas positivas. Os elétrons possuem cargas negativas. E os nêutrons não possuem cargas, são partículas sem cargas, né? Nêutrons sem cargas. Ok, com base nessas informações, podemos determinar que um átomo pode apresentar o número de prótons igual a um número de elétrons. Lembrando que prótons e elétrons possuem as mesmas cargas elétricas, o mesmo valor de carga. A diferença são que as cargas são invertidas. Né? No caso de prótons, as cargas são positivas e no caso de elétrons, as cargas são negativas. Então, quando eu tenho um átomo e esse átomo ele apresenta o número de prótons, vamos colocar aqui assim melhor, o número de prótons igual ao número de elétrons. Então, quando eu tenho um átomo e o número de prótons for ao mesmo valor do número de elétrons, esse átomo, esse elemento químico será
eletricamente neutro. Átomo eletricamente neutro. Neutro, tá? Então, se o número de prótons for igual ao número de elétrons, o átomo é eletricamente neutro. Agora, se o número de prótons for diferente do número de elétrons, aí o meu átomo se chamará íon. Tá? Íons. E esses íons podem apresentar cargas. Eu tenho íons com cargas positivas e eu tenho íons com cargas negativas. Bom, quando um átomo ele perde elétrons, vamos supor lá que eu tinha um átomo e ele tinha 4 prótons e 4 elétrons. Ele perdeu um elétron para outro átomo, ele ficou com 4 prótons e 3 elétrons. Então o número de prótons será maior do que o número de elétrons. Então esse átomo apresentará cargas positivas, né? Então quando um íon apresenta cargas positivas, ele recebe o nome de cátion. Tá? Então nós temos íons cátions. E ele vai apresentar cargas positivas. Ele vai ser representado por um símbolozinho de mais aqui, ó. Por exemplo, o ferro mais. Significa que isso aqui é o cátion ferro. Ok? Agora, se um átomo ganha elétrons, em vez dele perder, ele ganha elétrons, vamos supor lá, eu tenho um átomo, ele tem 4 prótons e 4 elétrons, ele ganha mais um elétron, ele fica com 5 elétrons, ele vai apresentar cargas negativas. Então esse íon, ele vai se chamar íon ânion. Tá? Então eu tenho íons cátions e íons ânions. Os ânions vão apresentar cargas negativas e os cátions vão apresentar cargas positivas. Cátion, para o íon, para se tornar um cátion, ele vai perder elétrons, e o íon, para se tornar um ânion, ele vai ganhar elétrons, né? E ele é representado pelo símbolozinho de menos, né? Por exemplo, o cloro, tá? O ânion cloro, né? Então são elementos que apresentam cargas, né? Diferença entre número de prótons e número de elétrons, né? Então eu tenho cátions e ânions, né? Eu falei para vocês nas aulas anteriores que, obviamente, nós temos duas regiões no átomo, né? Essa primeira região aqui é o núcleo, onde nós temos duas cargas, e a outra região maior, que é a eletrosfera, né? Essa eletrosfera, vou até anotar aqui, essa eletrosfera, ela é representada por camadas, tá? Então eu vou ter lá o núcleo do átomo, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, várias camadas, tá? Eletrônicas. Então a eletrosfera é composta por camadas eletrônicas. Então nós temos a eletrosfera e ela apresenta várias camadas eletrônicas. Essas camadas eletrônicas são representadas por letras, né? Então lembra lá as letras, né, que representam a eletrosfera? Eu já havia comentado isso com vocês em sala de aula. Quais são essas letras? K, L, M, N, O,
P e Q, né? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas eletrônicas. Então os átomos podem ter até 7 camadas eletrônicas. Tem átomos que só tem uma, tem átomos que tem 3, átomos que tem 4, e o átomo que tem mais tem até 7 camadas eletrônicas. E essas camadas eletrônicas, elas comportam níveis de energia. Níveis de energia. Tá? Níveis de energia. Eu havia colocado para vocês aí, tremeu aqui, níveis de energia, né? Eu havia colocado aqui que cada camada comporta uma certa quantidade de elétrons, né? Eu havia colocado para vocês aqui, ó, que a primeira camada pode comportar até 2 elétrons, né? A segunda camada, que é a camada L, comporta até 8 elétrons, né? Terceira camada, 18 elétrons. A camada N e a camada O são as que comportam o maior número de elétrons, 32 elétrons cada, né? 32 elétrons. Né? Agora vai diminuindo, né? A P comporta 18 elétrons e a Q, que é a última, comporta até 8 elétrons, né? Eu até fiz uma brincadeira com vocês em sala de aulas, que é o número do seu WhatsApp, né? Se algum boy ou alguma gatinha perguntar para você, qual é o seu número de WhatsApp? Me passa o número do WhatsApp, você vai falar qual é o número? 28 18 32 32 18 8, né? Para você decorar realmente, 28 18 32 32 18 8 é o número de elétrons que comporta em cada uma das camadas. Nós chamamos de camadas eletrônicas, né? E a última camada do átomo, ela sempre será chamada de camada de valência. Camada de valência. Então veja bem, se a última camada do átomo é a camada K, desculpa, a camada Q, essa camada Q será chamada de camada de valência. Se a última camada do átomo for a K, essa K será chamada de camada de valência. Se a última for a N, essa última será chamada de camada de valência. Então a camada de valência sempre será a última camada da eletrosfera, né? A última camada da eletrosfera do átomo, né? E aí, nós falamos um pouquinho sobre a eletrosfera, vamos falar sobre esses elementos que existem aí no núcleo do átomo, né? Nós falamos para vocês que um átomo, ele pode apresentar, tá? Nossa, desculpa novamente aí. O átomo pode apresentar, ou dois átomos podem apresentar o mesmo número atômico, tá? Por exemplo, eu tenho o átomo de hidrogênio, tá? Esse átomo de hidrogênio, dois átomos de hidrogênio, cada átomo de hidrogênio apresenta um número atômico. Lembrando que número atômico é o quê? O número de prótons, né? Então nós temos o hidrogênio, um hidrogênio com um número atômico 1, o outro hidrogênio com um número atômico também 1. Só que esses átomos de hidrogênio, eles podem diferir, ou seja, ter números de nêutrons diferentes. Quando eu tenho um conjunto de átomos, o mesmo tipo de átomo, e esse átomo apresenta o mesmo número atômico, mas apresenta números de nêutrons diferentes, eu chamo esses elementos de elemento químico. Então, o elemento químico é aquele que vai apresentar, deixa eu virar aqui a folha, ele vai apresentar, tá? O elemento químico. Nossa. Elemento químico. Ele irá apresentar mesmo número de prótons, mas o elemento químico pode diferir em relação ao número de nêutrons.
diferem em número de nêutrons. Pessoal, como é que funciona isso? Bom, eu tenho lá, né, por exemplo, o átomo de hidrogênio. Vamos pegar o átomo de hidrogênio, né? O átomo de hidrogênio, ele pode apresentar, lembrando a vocês que nós representamos, tá? Esse átomo, esse elemento químico, nós podemos chamar esse átomo do elemento químico de isótopo, tá? Nós representamos esse isótopo, ou esse átomo, por um símbolo, aqui um símbolo X, e eu posso colocar aqui nesse símbolo X, aqui, o número atômico e aqui um número de massa. Tá? Então o hidrogênio, por exemplo, vamos pegar aqui o hidrogênio. O hidrogênio, ele pode apresentar um número atômico 1 e um número de massa 1. Nesse caso aqui, ele vai ter um elétron, ou desculpa, o número atômico é o número de prótons, né? O número de prótons, 1, e o número de massa, apenas 1, ou seja, só tem prótons, não tem nêutrons. Tá? Então, nesse caso aqui, o meu hidrogênio neutro, ele vai apresentar a massa atômica igual a 1, ou seja, ele não possui nêutrons. Né? Sem nêutrons. Mas eu posso ter um outro isótopo, tá, do elemento químico, o mesmo elemento químico, ó, hidrogênio. O mesmo elemento químico, mas ele vai ter número atômico 1 e ele vai ter massa atômica 2. Ou seja, o A é igual a 2, a massa atômica é igual a 2. Significa aqui que esse isótopo terá um próton e um nêutron. Olha, o que diferenciou esse isótopo desse isótopo aqui, ó, a quantidade de nêutrons? Esse cara aqui, ó, só vai ter um próton, não vai ter nenhum nêutron. Então, o número atômico é igual à massa atômica. Agora, quando eu tenho um outro isótopo, onde eu vou ter um número atômico 1, que é o número de prótons 1, e eu vou ter um próton e um nêutron, a massa atômica muda. Tá? Então, eu vou ter o mesmo elemento químico, só que com massa atômica diferente. Podemos ter um terceiro exemplo aqui, o mesmo elemento químico, o hidrogênio, né, com o número de prótons 1 e a massa atômica 3. Ou seja, o A é igual a 3. Tá? Então ele vai ter um próton e ele vai ter 2 nêutrons. Ok? Então nós temos isótopos diferentes, são os mesmos elementos químicos, mas com massa atômica diferente um do outro. Né? E aí nós podemos aí representar na nossa tabela periódica. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre a tabela periódica, então nós vamos falar sobre os símbolos da tabela periódica. Né? Então nós temos lá a tabela periódica, e a tabela periódica vai ser formada por vários, um conjunto desses quadradinhos aqui. Tá? Nesse quadradinho eu vou ter aqui uma letra grande aqui, que vai representar o símbolo. Né? Então aqui eu vou ter o símbolo. Aqui eu vou ter um número, que vai ser um número atômico. Lembrando que o número atômico é o Z, né? Ele representa o número de prótons. E embaixo aqui eu vou ter um outro númerozinho, que é a massa atômica.
Lembrando a vocês que a massa atômica é representada pelo A, né? Pelo A, que é igual à somatória de número de prótons mais o número de nêutrons. Minha caneta está falhando aqui. Mais o número de nêutrons, né? E nós temos também aqui, ó, o nome do elemento químico, né? Hidrogênio. Né? O nome do elemento químico. Né? Então, nossa tabela periódica, na próxima aula nós iremos falar sobre a tabela periódica, né? Essa tabela periódica vai ser composta por esses quadradinhos, por esses elementos químicos, né? E esses elementos químicos irão apresentar os símbolos, né? O símbolo de cada elemento químico, o número atômico de cada elemento químico, o nome do elemento químico e a massa atômica do elemento químico. Onde nós teremos também, nesses símbolos, cores, né? Cores, né? Mostrando o estado físico, né? Se for uma coloração avermelhada, por exemplo, pode ser estado gasoso, uma coloração preta, estado sólido, uma coloração azul, estado líquido, ou uma coloração rosada, nós temos um elemento artificial, né? Um elemento que não existe na natureza, que foi criado, né? Então nós temos elementos químicos, né? E nós temos também as cores do quadradinho, né? Que pode ser amarelo ou verde, né? Essas cores representam o elemento como ametal e metal, tá? Próxima aula eu irei falar sobre a tabela periódica, né? Então até mais, alunos. Boa aula para vocês. Próxima aula a gente continua aí com a tabela periódica. Abraço a todos.